Olá, meus queridos e minhas queridas. Você sabe o que é psicanálise? Nesse vídeo de hoje, estarei aqui, bem pausadamente, bem, tranquilamente, para falar para você que nunca ouviu falar psicanálise, ou já ouviu muito espaçadamente, o que de fato é a psicanálise, o que não é. Mas antes disso, eu vou pedir encarecidamente que você se inscreva no meu canal, que você ative o sininho para novas notificações, que você também deixe aqui o seu like, o seu joinha, comente, para que esse vídeo chegue a outras pessoas e que mais pessoas, assim como você agora, que está conhecendo psicanálise ou já ouviu alguma coisa, também acessem e passem a conhecer. Então bem básico do básico do básico. O que é a psicanálise, quem criou, de onde surgiu, o que ela quer, porque ela existe, porque ela é do jeito que é, não é do outro jeito. Então vamos lá, a psicanálise ela é uma ferramenta clínica, acima de tudo. Isso quer dizer que um psicoanalista como eu sou alguém que trabalha escutando pessoas diariamente. Queria eu que meu trabalho fosse só escutar as pessoas e dissesse no final da análise o preço da sessão, elas me pagavam e eu ficava rico facilmente. Não é tão fácil, não é tão simples assim. A psicanálise é uma ferramenta clínica, que foi criada por um austríaco chamado Sigmund Freud, ou termo, o nome dele inteiro, Sigmund Shlomo Freud, que vai nascer ali em 1856, no que era a Morávia, hoje é a República Tcheca, mas a gente coloca ali na Áustria porque Freud viveu praticamente a vida inteira dele em Viena. Então Freud foi, em primeiro de tudo, um médico, psiquiatra, vai se formar na Universidade de Viena e tinha o compromisso na sua época, na virada ali do século XIX para o século XX, estamos falando de 1890, 1895, Freud estava associado com um outro professor, nesse caso também austríaco, professor médico e fisiologista, perdoe-me, chamado Joseph Breuer. E o que eles faziam? Eles atendiam diversas mulheres, em especial mulheres que eram donas de casa, mulheres que eram casadas, mulheres que aparentemente não detinham de nenhum outro tipo de problema, alguma coisa muito grave. Mas, em contrapartida, elas tinham diversos sintomas aparentemente inexplicáveis. Como assim, professor? Um exemplo muito banal. Uma mulher, dona de casa do século XIX, a mulher do século XIX não votava, não participava de política, mal trabalhava, mal estudava, então era reprimida para ter aquela vida medíocre de uma mulher casada com filhos. Ela aparentemente não tinha nem como ter problemas, do nada ela começava a aparentar muitos vômitos. Do nada o braço direito dela paralisava, do nada essa mulher começava a convulsionar. Ora, qual é a explicação cabível para isso? Essa terminologia, na verdade essa tipologia de mulher, e no caso aqui começou só com mulheres, é o que se chamou no século XIX, ao longo de toda a história, mas em especial no século XIX, de histéricas. Professor, por que histéricas? Porque entendia-se na época, atribuía-se, quando se fazia um paralelo histórico desde os gregos, que o termo histeria, que vem no termo grego, tem relação a ver com uma doença que ela seja ultrauterina, ou seja, era uma doença do útero, que as mulheres naturalmente teriam uma predisposição a tê-la, justamente por ter o útero, e isso teria um desencadeamento em números, em loucuras, em doenças em especial somáticas. Como Freud vai dizer, enervação somática, que são essas doenças do corpo. Perfeito. Então, isso era uma histérica. Breuer atendia essas histéricas e Freud ajudava Breuer a atender. Há de se falar de um terceiro personagem muito importante nessa história, que foi Jean-Marie Charcot, que foi um hipnólogo francês, médico também, extremamente pioneiro nesse atendimento. Charcot, ele foi um médico e hipnólogo de grande oratória, que ali na França, no século XIX, tinha uma escola, tinha um público e ele demonstrava para esse público como que realizava o atendimento e também cura, a priori, no primeiro momento, dessas tais histéricas. Então, Charcot ali trazia-se uma mulher que convulsionava sem muita explicação, que tinha problemas de vômito, por exemplo, que não conseguia se alimentar. Ele fazia o método hipnótico e essa mulher que não comia passava a comer. Essa mulher que tinha insônia passava a dormir. E Freud, ao observar isso, falou, caramba, isso daqui então é o que existe, A cura se dá através do método hipnótico. E Freud começa a ter o método hipnótico, ele começa a tratar pessoas com a base da hipnose. Professor, o que há? O que ocorre? Então, por que a psicanálise chama-se psicanálise e não hipnoterapia?
Porque Freud percebe, que muitos perceberam, que por mais que Charcot fosse não só um orador brilhante, mas em especial um belíssimo hipnólogo, a hipnose tinha uma certa limitação. Por qual razão? Por qual razão de que as histéricas aparentavam uma melhora primeira, de alguns dias, e depois de alguns dias, semanas, o conteúdo somático voltava, né? Ou seja, não havia uma cura necessariamente dita. E se você já ouviu dessa história ou está ouvindo agora, comenta aqui, tá? Professor, já ouvi, é isso mesmo. Se você tiver histórias, relatos, conteúdos, comenta aqui também que deixa o canal sempre muito mais enriquecedor. Perfeito. Então Freud abandona a hipnose e ele vai para um outro método, que é o método mais próximo do seu professor Breuer, que era o tal do método catártico. O que consistia bem basicamente o método catártico? Consistia em a figura do médico, né, que ia na casa dessas mulheres. Ele fazia uma série de perguntas selecionadas, perguntas pensadas, e mediante as respostas dessas mulheres, ele tentava provocar a catarse, né? A catarse é um termo bem antigo, também da filosofia, muito usado no teatro, mas que na psicologia, né, se utiliza mais uma ideia de susto. Então eu vou fazer uma série de perguntas, mediante a resposta dessas minhas analisandas, dessas minhas pacientes, elas vão ter um susto, porque elas vão descobrir coisas que não teriam descoberto, e essa descoberta vai ser o eixo para a cura. Então, o método catártico seria isso. E Freud estava, né, era um discípulo, né, era um pupilo de Joseph Breuer, atendia segundo essa prerrogativa, até que um dia Breuer atende uma mulher, né, chamada Ana O, para preservar o seu nome real. Hoje nós sabemos que o nome dela era Berta Pappenheim, que tinha perdido o pai e tinha, né, com muitos problemas na época, foi consultar com Breuer. E Breuer fazendo essas perguntas, o método catártico, para tentar ajudá-la a se livrar dos seus sintomas, até que uma hora, Ana O vira para Breuer e fala assim: doutor, eu tenho a impressão de quando o senhor pergunta menos e me deixa falar mais, eu chego a lugares mais interessantes. É como se eu mesmo conseguisse chegar e nomear o meu sofrimento. Breuer acha isso uma ofensa? Breuer acha que não, minha querida, você não entendeu. Aqui eu pergunto e você responde. Freud escuta isso e fala, essa é a chave. Então, Freud vai romper com Breuer do seu método catártico e vai criar um outro método, que é da associação livre. O que é associar livre? É você, ao sentar de frente com o seu analista, falar tudo aquilo que vier à mente da forma mais livre possível, sem hierarquizar assuntos, sem sentir culpa, sem sentir constrangimento. Porque Freud descobre que a cura se dá através da fala. Não é o médico que é capaz de curar alguém, é o analisando ou analisante na sua operação de fala livre que vai fazer com que ele descubra o que Freud chama, né, descobriu ali, organizou o inconsciente. Então, para nós reunirmos as ideias, o que é a psicanálise? O Freud gostaria de chamar, né, esse é um detalhe histórico apenas, de psicoanálise, ele achava que era um termo mais bonito que psica, mas historicamente ficou psica. Então, psicanálise é uma ferramenta clínica que visa analisar, mediante a fala livre, ou seja, o indivíduo falar aquilo que vem à mente, o que chamamos de inconsciente. Professor, eu sempre ouvi falar muito disso. Esse inconsciente é real? Ele existe mesmo? Vamos lá, trabalhando também essa ideia para que você aprenda, nunca mais se esqueça e saia desse vídeo tendo aprendido o básico dessa psicanálise, né, ou do que é da psicanálise freudiana. O inconsciente, ele se funda, ele vai nascer do que nós vamos chamar de recalque. Professor, o recalque é o quê? Recalque é disso nada quero saber. Se você está me ouvindo, nós estamos conversando e eu pergunto assim, e aí, te faço uma pergunta, como é que você está com seu pai? Você fala, porra, meu, não vamos falar disso, não quero falar sobre isso. Eu tenho um problema, eu tenho uma situação, eu não quero falar. O não querer falar vai ser o núcleo do recalque. Então no meu inconsciente mora tudo que eu não quero falar, que eu não quero lidar, que eu não quero viver, que eu não quero desejar. Certo? E esse inconsciente, como que ele aparece? Como que eu vejo o inconsciente? Você necessariamente não vê o inconsciente, você escuta o inconsciente de 4 formas. Através dos sonhos, através das xistes, que é a produção do riso, através dos atos falhos, que é toda aquela ação, né, seja linguística, motor, em que deveria sair uma coisa e sai outra. Aquela famosa cena de a pessoa trocar o nome da esposa, né, trocar o nome do companheiro e depois de todo um problema. Isso na psicanálise não é à toa. E principalmente os nossos sintomas. Professor, por que essas 4 coisas? Porque são 4 coisas, meus caros, que se você parar para pensar junto comigo, você não controla.
Então ninguém chega e fala, olha, hoje eu vou ter uma bela crise de ansiedade, nossa, hoje o dia tá gostoso para eu ter aquela insônia. Ninguém faz isso. Ninguém consegue controlar o que sonha também, então, né, o sonho ele vai ser algo que nos atravessa. Ninguém controla o riso, ninguém chega, olha, quando eu escutar essa piada aqui a 5 minutos eu vou rir. E também, para finalizar, ninguém controla o ato falho, né? Ninguém fala assim, olha, hoje eu quero esquecer de uma palavra, hoje eu quero fazer isso ou aquilo. Então essas 4 coisas é o que inaugura, é o que fundamenta, é o que faz com que o inconsciente seja uma palavra que não foi dita. Tá bom, meus queridos? Então, para finalizar, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, desse like aqui no vídeo, ativasse o sininho, comentasse também se você curtiu a explicação, se você entendeu, se ficou algo legal. Se tem sugestões também para próximos vídeos, também somos muito abertos a isso. E eu agradeço a atenção, continue conosco e nos vemos até o próximo vídeo.